Boa tarde, Sônia, Thiago, Vlad, Felipe, Tálamo e também quem nos assiste em casa. Gente, a situação está complicando mesmo, o circo apertou, principalmente depois que o ativista, o Agripino, passou também a receber ameaças de morte depois de direcionar e protocolar essa denúncia para o Ministério Público. Sim. E eu digo que agora o circo apertou, por quê? Porque essa semana o Ministério Público, a gente teve acesso a esses documentos, o Ministério Público acatou a denúncia, aceitou a denúncia e fez o pedido para abertura do inquérito da investigação. Então a gente já pode falar a partir de agora que oficialmente o Neymar é um investigado por suposto crime... por suposto crime, né, de homofobia, incitação ao ódio, formação de quadrilha e no final aqui dessa nota eu ainda vou dar mais uma informação que pode complicar ainda mais a vida do Neymar. Que é mais pesada. E é bem ainda, pesada, né? Sônia. Falando da documentação que a gente teve acesso, essa documentação prova esse pedido de abertura. No primeira página do documento, a gente tem acesso já a pedido de apuração e abertura de inquérito, já com a determinação do procurador. No segundo parágrafo já vem, segundo determinação do nobre promotor, doutor Marcelo Alexandre de Oliveira, do Ministério Público, o pedido de apuração e abertura de inquérito policial foi remetido para a DIPO. A DIPO é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça. Sim. E na sequência, Sônia, a gente teve inclusive acesso exclusivo à troca de e-mail já da instituição direcionando para o DIPO o pedido de abertura. E esse e-mail diz o seguinte... faço os autos conclusos ao exímio senhor promotor de justiça, e aí ele faz os vistos, né, por determinação do exímio senhor subprocurador-geral de justiça, em cumprimento, aí ele detalha as normas, encaminhe-se o presente expediente, que é o pedido de abertura, né, de investigação, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal. E lá no finalzinho, ele considera, para análise e eventuais providências, essas eventuais providências são os pedidos de medida cautelar, como a gente entrou em contato para saber que pedidos seriam esses. Seria uma condução coercitiva do Neymar para o Brasil, para responder e dar depoimento no Brasil. Eles não querem que isso seja feito por carta precatória, porque acreditam que o Neymar vai se esquivar, não vai receber essas intimações e há um medo aí que passe o tempo e ele não responda isso da forma correta. Então, entre a principal medida cautelar que o promotor já pede para analisar a condução coercitiva do Neymar para o Brasil, o recolhimento dos celulares do Neymar e dos envolvidos ali naquele diálogo. Meu Deus. Quando o Neymar chegar no Brasil, a retenção do passaporte do Neymar e também dos envolvidos para que ninguém possa sair e sumir, não saber onde estão para fins de intimação. E também, Sônia, uma vez condenado, se for condenado pelo crime de homofobia, incitação ao ódio, com o agravante da formação de quadrilha, o Ministério Público já confirmou para a gente que vai investigar a participação de menor nesse contexto de diálogo. Terrível. E aí entra o agravante de corrupção de menor. E tem na peça o trechinho que o promotor, né, e a denúncia cita isso. Eles falam o seguinte: o Neymar, já com advogados de escritório de renome, que inclusive defende grandes nomes e entidades, não se manifestou ainda, mas seu cliente já zarpou para a França, impedindo assim que seja interrogado, indiciado e processado por homofobia qualificada. A homofobia qualificada é quando a autoria já é conhecida. Sim. E de se conhecer os demais partícipes increpados, com a máxima de que se um deles for menor de idade, e aí eles pedem a perícia, a análise da voz de um deles que fala fino, temos ainda corrupção de menores e formação de quadrilha ou bando. Ou seja, não vai mais ter como fugir. Eu conversei com um promotor de justiça hoje de manhã que está envolvido com isso. Sim. E o promotor falou o seguinte: é uma situação delicada porque a autoria de fato é uma autoria conhecida, porque, enfim, não há dúvidas ali sobre o que foi falado e quem estava falando. Então, agora, provavelmente, essas medidas cautelares vão ser aceitas, sim. Provavelmente, ele vai ser conduzido de forma coercitiva para o Brasil, vai ter que responder a esse inquérito. Alguns parças
também terão seus celulares recolhidos. Por que que é importante esse recolhimento dos celulares? Para saber se, além do que foi dito ali em conjunto entre os amigos, em paralelo, em ligações particulares, também foi dito algo ou planejado algo contra o ativista e contra o Thiago Ramos. Entendi. Então é uma situação que aperta o calo aí para todo mundo. Algumas pessoas que possam não ter nada a ver com isso, mas que fazem parte do grupo, podem ter seus celulares recolhidos também, até para fins de que não fizeram parte desse diálogo. Então uma situação que ainda promete aí um desdobramento longo, Sônia.